A paz do Senhor, irmãos, bem-vindo a mais uma previsão da lição da nossa revista da Atualidade Cristã do primeiro trimestre da nossa EBD 2023. Nós estamos com um tema aqui no livro do Apocalipse, a poderosa revelação de Deus para a sua igreja. Vamos para a nossa lição de número 2. Título da lição: As 7 igrejas do Apocalipse, e fundamento está aqui em Apocalipse 1:4, uma lição que vai trazer para nós aqui um objetivo geral, de estudar sobre as mensagens que foram dirigidas às 7 igrejas do Apocalipse, e também tem os objetivos aqui específicos, que primeiro, analisar as virtudes das 7 igrejas da Ásia, estudar sobre os pontos fracos também, houve críticas também, e também refletir sobre as promessas que foram feitas a essas igrejas. Já na introdução a gente vê aqui que essas igrejas, até essas províncias mesmo ali, onde a capital era Éfeso, atualmente todas essas cidades ali antigas, citadas, elas estão agora em ruínas, e localizam ali nas regiões da Turquia. No primeiro tópico, dividido em 3 subtópicos, vai falar sobre elogios às igrejas, elogios à igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, assim, as igrejas, todas elas tinham também o seu ponto positivo. Por exemplo, aqui em Éfeso, ela é elogiada pela sua paciência, perseverança diante do sofrimento, já que, vamos pegar um exemplo também aqui de Tiatira, ela é elogiada pela prática do amor e do serviço da fé. Filadélfia, ela também aqui, das 7 igrejas, é o maior elogio, uma das igrejas maior elogiada, que foi a igreja de Filadélfia, pelo seu trabalho, que mesmo com pouca força, não negou a fé. Já no nosso tópico 2, dividido também em 3 subtópicos, vai falar sobre as críticas, que as críticas aqui, não vou falar de todas, porque para deixar para aula, mas só para dar aquele gostinho, aqui fala sobre as críticas, Vamos ver aqui o que tem para Éfeso aqui, e Éfeso, vamos ver. Éfeso é criticada por ter abandonado o seu primeiro amor. No tópico 2, veremos aqui também as críticas. Como exemplo aqui, a igreja de Éfeso, por exemplo. Éfeso, ela é criticada por ter abandonado seu primeiro amor. E lhe foi dito: lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Caso contrário, tirarei do seu lugar o teu cartiçal. Então, assim, há uma certa preocupação do próprio Deus na restauração da igreja, de se lembrar de onde caiu, E também veremos aqui no subtópico 2 críticas para a igreja de Pérgamo e Tiatira também. Por exemplo, aqui Pérgamo, ela é criticada porque alguns seguiam as doutrinas de Balaão, doutrina de Balaão, doutrina dos Nicolaítas. Vamos aprender aqui quem era, esse segmento que as pessoas seguiam, esse tipo de doutrina, que era aqueles que pregavam por dinheiro e tal. Mas eu não vou entrar muito a fundo, que vai haver aí, no momento lá dos comentários, o professor estará trazendo mais a fundo. Mas é só para dar aquela refrescadinha, aquele desejo de você estar na aula para aprender. No subtópico 3 aqui, do tópico 2, fala também sobre as críticas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu vou falar 2 pontos aqui rapidinho, só para você ficar curioso e ir para a aula. Sardes foi considerada morta, ou seja, uma igreja morta. E a situação deplorável da igreja quando se deixou envolver pelo pecado, ou seja, quem se envolve com o pecado torna-se um crente morto, um crente, vou dizer assim, um morto ambulante. Está andando, mas está morto espiritualmente, Vou falar um pouquinho também aqui de Filadélfia. Não recebe nenhum tipo de crítica, essa igreja é boa, Não recebe nenhum tipo de crítica, apenas a menção daqueles que seguiam a sinagoga de Satanás, mas por conta própria, E alerta
contra a hipocrisia, que alerta contra a hipocrisia também que alguns viviam. Já aqui na igreja de Laodiceia, essa que eu vou fazer questão de falar, mas não muito, deixando aí só apenas aqui uma pincelada, a igreja de Laodiceia ela é uma da igreja que recebe mais críticas, ou seja, porque tinha mais coisas aí que não agradava a Deus. Por exemplo, vamos lá, ela era uma igreja morna, os mornos, Jesus ele vomita, não é isso? Deus vomita os mornos, aqueles que são mornos, nem quente nem frio, né? Sem espiritualidade nenhuma, que é o significado de quem é morto, aquela pessoa que não é espiritual, desgraçada, aquela que não tem a graça, né? Desgraçada é aquela que não tem a graça. Ela era uma das qualidades aí críticas da igreja de Laodiceia. E também miserável, ou seja, aquela que não tinha nenhum tipo de valor. O que é miséria? Aquilo que não tem valor, a pobreza no seu cúmulo, aquilo que não tem nenhum tipo de valor espiritual. Pobre de espírito, pobre na comunhão, pobre no partir do pão, pobre financeiramente, não só isso, mas principalmente na questão espiritual, pobre de espírito, né? E não havia comunhão. Cega é aquele que mesmo que tem olho, mas não quer enxergar de propósito. Existia uma cegueira espiritual muito grande da igreja de Laodiceia. E nu, aquele que esbanja a sua intimidade, que expõe, que não tem escrúpulos e não está vestido com as vestes brancas, não está vestido com as armaduras de Deus. Então, é uma das características que é negativa da igreja de Laodiceia. E também no tópico 3, iremos ver sobre as promessas aqui, as promessas às igrejas, né? Então, assim, Deus tem promessas para as igrejas, no tópico 3. Promessa para a igreja de Éfeso, por exemplo, que, ó, diferentemente dos elogios e crítica que eram direcionados a cada uma, as promessas são para todas as igrejas. Então, todas as igrejas tiveram uma promessa. Por exemplo, aqui Éfeso recebe a promessa, bem assim, darei de comer da árvore da vida. Éfeso recebe essa promessa aí, né? As outras igrejas também receberam promessa. No subtópico 2 aqui do tópico 3, fala também promessas para Pérgamo e Tiatira e Sardes. Vou dar só aqui o exemplo de Pérgamo, o restante você vai ver na aula. Receberá o maná escondido, ou seja, comunhão com Jesus, né? Uma pedra branca, que, dependendo aí da interpretação, pode ser perdão. E também vitória receberá, né? Então, assim, irmão, nós vemos aqui nesse tópico 3 que Deus ele tem uma promessa para dar a cada um. No subtópico 3 fala também aqui sobre a recompensa, sobre também na promessa que Deus tem para dar para a igreja de Filadélfia e Laodiceia. Para Filadélfia, a promessa é: guardarei da hora da tentação. Ou seja, a igreja está protegida pelo Senhor contra as tentações, né? E as últimas grandes tentações de sofrimento que virá, né, para a humanidade nos últimos tempos. E farei coluna no templo e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, né, que refere-se à garantia da salvação com a presença dos eleitos do reino de Deus. Para Laodiceia, a promessa de sentar-se comigo em meu trono. Olha só, com tudo que Laodiceia tinha, com todos os aí pontos negativos, Deus ainda tem uma promessa para Laodiceia, claro, né? Se houver arrependimento, sentar-se comigo em meu trono. Ou seja, é uma forma, né, de dar uma chance, né, para aqueles que se arrependem. Ou seja, refere-se ao cristão que deve se arrepender dos seus desvios, como a igreja de Laodiceia foi aconselhada aqui nesse ponto de vista aqui de Apocalipse 3, do 18 ao 20, você vai ter essa referência aí. Só assim terá a sua presença garantida no reino de Deus, se houver o que? Arrependimento. Na conclusão dessa lição aqui, eu já vou dar até aqui uma mesclada aqui, dar uma pincelada aqui. Mostra que o estudo das 7 igrejas, eu vou comparar com a nossa vida, mostra que não existe igreja perfeita, toda igreja vai ter pontos positivos e pontos negativos.
né? Igrejas vão ter aí as suas qualidades, mas também vai ter muito a desejar. Por isso, assim, se você está procurando uma igreja, eu quero uma igreja perfeita para me congregar, uma igreja que seja tudo bom, vai ser meio difícil de você encontrar uma igreja perfeita, porque toda igreja vai ter aí realmente um ponto crítico que precisa ser melhorado, que precisa melhorar perante o Senhor. E outro ponto da conclusão que eu vejo é que mesmo sendo perfeito ou imperfeito, pontos positivos ou pontos negativos, Deus tem uma promessa para cada um, independente de quem seja ou da situação. Deus tem promessa, mas as promessas de Deus só vão se cumprir em nossas vidas se nós obedecermos a sua palavra. Muito obrigado, boa aula para você, participe.